Boa noite, amigos. Mais uma semana que se inicia, agora no mês de agosto. E na primeira semana de agosto, nós ainda continuaremos o capítulo 8 do livro Boa Nova, naquele diálogo de Jesus com o discípulo Bartolomeu, um capítulo que se intitula Bom Ânimo. Nos encontramos hoje num ambiente familiar, de uma casa amiga, que nos acolhe para as reflexões da noite. E nós tivemos a oportunidade, nas semanas anteriores, de trazer à lume um diálogo de Jesus com o seu discípulo Bartolomeu. E Bartolomeu trouxe várias dúvidas para que Jesus pudesse, então, ensinar para ele e para nós, os discípulos da atualidade. Algumas das dúvidas trazidas por Bartolomeu com relação à questão da exploração financeira, algumas questões com relação a não conseguir se expressar, mas ele sentia que o reino dos céus era algo que ele queria. Jesus trabalha esse conceito. E um outro conceito que Bartolomeu trouxe das suas reflexões, das suas dúvidas, é com relação ao evangelho ser muito sacrificioso seguir. E Jesus, então, trabalha também esse conceito de sacrifício como um ofício santo. Na noite de hoje, nós vamos trabalhar um outro ângulo das pesadas reflexões que o discípulo Bartolomeu tinha. É a respeito de perda de seres queridos. Então, Bartolomeu, após as primeiras reflexões, as primeiras conduções de Jesus no caminho de amplificar, de ampliar, de distender o seu nível de entendimento e de raciocínio, a ponto de levar Bartolomeu a um novo movimento de consciência, Jesus então agora vai explicar essa questão de perda de entes queridos, né? Então começa Bartolomeu da seguinte forma, inquirindo Jesus. Lembrando-se que sua progenitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda Bartolomeu a Jesus de forma ansiosa. Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido, um ente amado? Então Bartolomeu, com muita sinceridade no coração, não justifica a gente ficar triste diante da perda de um ser querido? Jesus então pega na mão do discípulo, como se pegasse na nossa mão, e nos conduz a um ampliar de consciência, nos seguintes termos. Mas quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, olha só, como sempre Jesus inicia as reflexões com uma pergunta, como a nos trazer luz de consciência, como não nos ferindo com imposições de conceitos prontos e acabados, mas pegando na nossa mão e nos conduzindo a entendermos com assertividade, mais do que entendermos, a sentirmos. Seria por acaso alguém perdido? E nós tivemos a oportunidade com Jesus de aprender que nenhuma ovelha se perderia da casa do Pai. Então não significa que pelo fato de não mais se ter o corpo de carne, que esse ser estaria perdido. Então Jesus nos leva a esse campo de reflexão. Mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós. Nos levando às reflexões de que a perda do corpo físico, ela é uma perda em oposto ao nascimento e não em oposto à vida. Então, não há perda de vida, nem do que se sentia, nem dos
patrimônios que se adquiria, imateriais, e muito menos, como alguns às vezes também acham, não há grandes transformações no sentido dos defeitos deixarem de existir. Porque o que se acontece com a morte do corpo biológico é, na verdade, a cessação do nascimento, não a cessação da vida. E vida que é sentir, que é pensar, que é agir, essa continua, sem um corpo material, sem um veículo de manifestação grosseiro. Mas ainda o ser traz todo o seu patrimônio preservado, numa forma de vida e de expressão que não é de corpo de carne material como a gente conhece. Mas sabemos, pelo noticiário dos estudos que a doutrina espírita leva a efeito, que permanece um veículo de manifestação mais sutil, que atua numa outra faixa de vibração, de sintonia vibratória. Por isso que a individualidade é preservada, tanto nos seus bens positivos adquiridos, como também nas suas vicissitudes, nos seus defeitos. Não se transforma da água para o vinho, só pelo fato de perder o corpo de carne. Então, continua Jesus nos levando pelo caminho de ampliação da nossa consciência diante de perda de seres, e esses seres podem ser seres humanos ou não. Hoje nós temos, não é, Silvana, um desenvolvimento, né, muito grande do nosso campo emocional no que se refere aos nossos movimentos de amorosidade para com os animais, por exemplo, né? E nos sentimos muitas vezes abalados com a cessação da vida biológica, seja de um ser humano ou de um ser que são nossos irmãos de caminhada evolutiva, porém ainda que não atingiram o nível de consciência, de razão, de lucidez, de pensamento contínuo, mas princípios inteligentes, seres da criação, em estágio evolutivo de experiências ainda em outros níveis, que chegarão mais cedo ou mais tarde ao nível hominal. Então, o nível de sentimentos hoje está num patamar bastante inusitado pelo momento evolutivo que nós estamos. Então, nós temos grandes movimentos de apego, né, que é querer controlar circunstâncias, querer controlar situações que não estão no nosso controle, que é o caso de nascer ou de desencarnar. Isso já não está no nosso controle. Então, o discernimento nos cabe no sentido de aceitar e reconhecer, né? Continua Jesus, então, para consolar o discípulo de há 2000 anos, Bartolomeu, e nós que somos candidatos a aprender com esse mestre. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Então Jesus lança mão de um artifício para fazer uma comparação, e uma comparação até drástica. Uma comparação que, se fosse para fazer uma associação em relação à cor, uma comparação bem forte, de uma cor bem escura, que é para nos trazer um nível de consciência, para nos trazer um nível de entendimento. Então Jesus lança a mão do seguinte paralelo: se nem o bandido, o mais vil ser humano, que professa nas raias do crime, dos tumultos, dos escândalos, se nem esse deixarão de um dia vislumbrar, né, a alvorada, quer dizer, os primeiros raios do processo de redenção, quer dizer,
de não precisar mais revestir de um corpo de carne, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar para aprender, se nem esses estão perdidos, quanto mais um ser que partiu dentro da ordem natural do processo de nascer, crescer, reproduzir, como aprendemos lá na quinta série da escola, né, o ciclo da vida, e aí morrer. Morrer, e vamos ressaltar com as mesmas cores de tom bem escuro de Jesus. Morrer não é o oposto de vida. Morrer é o oposto de nascer. E esses que morrem, perdem o corpo de carne, não se manifestam mais naquela família, naquele meio do trabalho, naquele seio da sociedade em que estava inserido. Se ele não mais se manifesta dessa forma materialmente e de uma forma que foi natural a um exercício da lei natural de nascer e morrer, quanto mais esses, né, que foram no tempo certo, ao ser chamado de Todo-Poderoso, conforme Jesus nos traz. Então é para nos situar que há coisas que não há como nós possamos interferir. E se aquilo que não possamos interferir, é sinal de que temos que compreender. Não é cerebrar, é compreender com entendimento, né? Com carinho, com atenção, para que não venhamos a cair nas raias, né? Do desespero, do desânimo, da tristeza profunda. Continua Jesus. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Olha só. Se a gente conseguisse sentir isso, nós não lamentaríamos a partida de um ser querido. Porque mesmo se for do reino animal, esse ser fechou um ciclo do gatinho, do cachorrinho, ou daquele animal de grande porte que a gente nutria um grande carinho, grandes cuidados, mesmo esses que estariam ali classificados como irracionais, são seres da criação. Esses também. Abre-se uma porta nova. Tanto é verdade que sabemos pelos estudos da doutrina espírita que esses seres chamados animais, daquele reino que ainda não tem pensamento contínuo, eles nem permanecem muito tempo no plano espiritual, na erraticidade. Por quê? Porque eles estão em processo muito intenso de evolução. Eles não têm como manter a forma perispiritual porque eles não têm um pensamento contínuo. Então, são rapidamente encaminhados para uma nova reencarnação, no caso dos animais. E dessa forma, eles têm o seu processo de evolução acelerado. Então, se até os animais são assim vistos e tratados e conduzidos com extremo cuidado dentro do contexto infinito da criação, imagine os seres que já são, por processo de evolução, brindados por um raciocínio, por sentimentos, por consciência e por razão. Esses são ainda dedicados um grande arsenal de recursos dentro desse manancial infinito de potencialidades que o Pai disponibiliza para nós no universo, para que cresçamos e venhamos cada vez mais acelerar o nosso processo de evolução, visando o reino a seguinte do hominal, que é o reino angelical, que é onde não mais precisamos tomar de corpo de carne para aprender, porque os aprendizados serão em outros níveis, porque o que o corpo de carne poderia nos ensinar já foi atingido. É o que se chama de remissão, né? Espíritos redimidos. É os que não precisam mais de reencarnações compulsórias, né? Continua Jesus, então.
que a morte do corpo abre portas para a alma, né? Um mundo novo, novas experiências, novos aprendizados, novas vivências, né? Possibilidades de planejamento reencarnatórios diferenciados. Então, é uma continuidade da vida, não há cessação da vida, não termina esse fluxo. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Agora está falando direto para Bartolomeu, que está se sentindo um coitadinho, que está se sentindo um órfão. Agora está dirigindo pessoalmente para aquele que muitas vezes egoisticamente pensa assim: ai, fulano foi muito egoísta de partir antes de mim. Olha só, cada linha de raciocínio que às vezes a gente faz, o egoísmo está em mim. Porque se chegou o momento dele partir e ele partiu com naturalidade, não foi pelas raias do suicídio, foi, portanto, um desencarne dentro do contexto exato do mérito e do demérito de cada um. Então Jesus está nos trazendo essa luz de consciência para aqueles que ficam nesse movimento egoístico. Ai, fiquei só, o fulano não podia ter partido. Olha só o que Jesus está falando para esses corações. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Então ninguém pode falar assim: estou sozinho. Porque se não tem nenhum parente consanguíneo, tem as amizades que faz. Tem aqueles seres que se simpatizam conosco, que estão encarnados. Mas suponhamos que seja um ser que seja desprivilegiado de tudo, por conta de como se conduziu na sua vida. Não tenha familiar, não tenha amigos. Mesmo assim, do ponto de vista dos 5 sentidos, que é muito limitado, ele não consegue visualizar que ele tem uma família espiritual, que ele tem no outro plano da vida uma mãe que o gerou, um pai que favoreceu ou honrou com as bênçãos de um nascimento reencarnatório, de um avô, de uma avó, de um tio, ou até de seres que em outras paragens, de outras existências evolutivas, a gente angariou simpatia. De um anjo da guarda que todos têm, de um ser que ali se responsabiliza por caminhar junto de nós, mais humildemente ou menos conforme a gente permita, né? Porque se a gente o reconhece, se nos dirigimos a esses seres chamados anjos da guarda, que o Pai Celestial designa para que nunca nos sintamos sozinhos, então não há o que refletir nesse campo de estar isolado. Não tem. Jesus está nos dando essas instruções através do que ele fala aqui, ó. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como ninguém está abandonado, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Onipresença, onisciência, amor absoluto, e nós estamos mergulhados nisso tudo. Por isso ninguém está desamparado. No mínimo, tem um Pai Celestial. E o Pai Celestial se manifesta nas nossas vidas através dos seres da sua criação. Seja através de um amigo, através de um ser que aparece do nada, de nenhum lugar aparente. Pensa em Jesus, o exemplo. Estava lá carregando a cruz. Um soldado se dirige a alguém lá que estava assistindo, né, ao triste processo de sacrifício, e fala assim: você pegue a cruz e carregue. Era um sirineu. Nem Jesus dispensou um sirineu para exemplificar para nós que nós teremos aqueles que caminham conosco com o objetivo de nos fortalecer, de nos dar ânimo, de nos dar coragem. Ninguém está sozinho.
E é bonita a história do Cirineu, né? Que fez aí até criar músicas. Lembro de uma que fala assim, que havia pegadas na areia as dos passos meu e do Senhor que caminhava junto comigo. Mas em certo ângulo da vida, a gente se volta para trás e vê que está muito pesado o fardo, aí a gente olha e só vê um par de pegadas. E aí entra a letra da música a questionar o superior, por que abandonou? E aí a resposta vem. Muito bonito na minha música colocada. E muitas vezes essa resposta não vem através dos ouvidos que ouvem, mas vem no campo íntimo nosso, dizendo assim: aquelas pegadas são minhas, porque eu te carregava no colo. Então é nesse sentido em que Jesus está aqui trabalhando, esse sentido de fé, de firme propósito em coisas que a gente não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue pegar, no que é chamado mistério. E que na verdade deixa de ser um mistério quando a gente compreende com outras vias que não é dos cinco sentidos, que é a via do sentir. Seja intuitiva, seja telepática, seja lá essas outras vias que não esses cinco sentidos, mas que é uma experiência real para gente. É isso que Jesus está aqui nos ensinando, que somos todos de Deus, todos seus filhos, até o bichinho que lá a gente teve que decidir pela eutanásia ou não, é ser da criação, é cuidado, ninguém está desamparado, nem princípios inteligentes, que ora estão fazendo uma experiência em corpo animal, mas daqui a pouco estará fazendo experiências no reino hominal. Então nada passa desapercebido. Não é figura de retórica falar que não cai uma folha sem que Deus saiba. Não é figura de linguagem, é realidade. Pelo atributo de Deus de onisciência, sabe de tudo. De onipresença, está presente em tudo. A gente tem que passar a sentir isso, mais do que só conhecer e celebrar, né? Continua Jesus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Porque conhece, porque sente no seu íntimo isso. Então, não deve carregar tristeza. Deve buscar, achar caminhos que venham a justificar, que venham a trazer vivência íntima para sentir que não estamos abandonados, que ninguém se perde, nenhum ser da criação. Aqueles que partem estão cuidados. E cabe a nós não entrar em movimentos egoísticos. Não estamos falando aqui que não se tenha saudade. Saudade que nutre, saudade é o amor que está distante. Mas que isso não seja empecilho ao caminhar, ao continuar, ao movimentar, ao trabalhar, ao glorificar com amplitude. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. Então, assinalando que aquele diálogo enorme, que nós estamos trabalhando já há umas 2 semanas, que aquele diálogo, o momento de instruções, teria se encerrado. E que Bartolomeu, então, seria agora convocado a vivenciar essa experiência que foi obtida através da audição e através principalmente do coração. Porque ao longo desse percurso, o Bartolomeu sempre guardou a resposta no coração. É no coração, não é no cérebro, que temos que guardar as respostas. Porque do cérebro dificilmente vem para as ações. Então é necessário que conheçamos, sintamos,
para podermos fazer, agir dentro daquilo e que se apresentou de ensinamento para nós, de vivências para nós. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Por que será? Será que o Cristo agiu diferente com Bartolomeu? Ou será que é Bartolomeu que se abriu para receber o que estava ali disponível a todo momento? É para nossas reflexões pessoais. O que se requer? O que é necessário? Sendo que a gente já tem conhecimento. Esse conhecimento vem para o campo do sentir. E aí então o nosso olhar para com o olhar do Mestre vai ser diferente. A gente vai ver um brilho diferente nos olhos do Cristo. Ou seja, na verdade a gente acendeu o nosso brilho, a gente acendeu a nossa luz. Quando a gente escolhe fazer diferente do que vem fazendo. E quando que eu tenho que saber que eu tenho que fazer diferente? Muito fácil. Quando você não está satisfeito com alguma coisa. Identificar essa alguma coisa. E aí fazer diferente do que vem fazendo. Para ter uma resposta diferente. Lembrando que sempre vem o recurso. Quando a gente se disponibiliza nesse caminho com boa vontade e sinceridade. Suas mãos, a de Jesus, tocou os ombros de Bartolomeu levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Deu para ter uma ideia do que é mistério? Mistério é porque não dá para traduzir em palavras, não dá para traduzir em forma verbalizada. Mistério é sentir. É viver uma experiência no seu campo íntimo. E às vezes você tenta falar para o outro, para ensinar para o outro e não dá conta. Porque é uma experiência vivenciada. Por isso que tem a palavra aqui. Uma sensação salutar e desconhecida. Porque é um campo vasto e infinito de desconhecimento de nós próprios e da nossa filiação com Deus, da nossa aliança com Deus. E essa aliança com Deus perpassa da nossa harmonização com tudo que está em volta, com os demais seres da criação. Porque lembra, Deus se manifesta nas nossas vidas através de um filho dele. Então, reconhecendo a nossa filiação, o que cada um pode nos trazer, o que cada um pode ser de instrutor para nós, para que desenvolvamos a lição máxima, que é a lição do perdão. Bartolomeu então se despede de Jesus e na quarta-feira nós vamos trabalhar como que é a mudança íntima de Bartolomeu diante dessa vivência, dessa experiência única. Vou até usar a palavra mística, porque é algo que vai de coração para coração, dificilmente dá para traduzir, mas nós vamos ver como é que Bartolomeu traduziu em vivências, em atitudes, em reações, em ações. Então, na próxima quarta-feira, talvez a gente consiga terminar esse capítulo. Abraços fraternos, gratidão imensa, paz e alegria nessa semana.